Olá, mais uma quinta-feira, então chegamos aí para a continuidade, né, do estudo aí sobre o Vaticano II, Dei Verbum, muito interessante, né, como fazer essa aceitação da fé, né, vamos dizer assim. No Concílio Vaticano II, praticamente houve uma abertura também para a leitura da Palavra de Deus, da Bíblia. Muitos tinham medo da palavra de Deus, da Bíblia. Anterior ao Concílio Vaticano II, se falasse então do Apocalipse, ninguém podia ler. Então, essa abertura do Concílio Vaticano II que vai ajudando a gente a perceber a interpretação da dimensão da nossa fé, né, transmitida pelos apóstolos. Ali é uma tradição, né, oral que chegou até nós, na incumbência e na responsabilidade dos bispos, né, e claro que dos santos padres, o Papa, não só esse, mas a todos aqueles que sucederam a Pedro. E também é importante essa leitura da palavra de Deus, mas não é de qualquer jeito, né? É preciso que nós também tenhamos a inspiração do Espírito Santo, né, para que nós possamos ler e interpretar de modo adequado, onde realmente nós vamos ter uma compreensão cada vez melhor e maior. Então, assim, a palavra de Deus foi uma inspiração do Espírito Santo, né? Então, os autores, né, dessas escrituras, né, têm para nós essa inspiração do Espírito Santo. E também nós devemos ter essa mesma inspiração. Lá no parágrafo 12, nós vamos encontrar assim: mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que ela foi escrita. Não menos atenção se deve dar à investigação do reto sentido do texto sagrado, ao conteúdo da unidade de toda a Escritura. Isso para quê? Para que nós não fiquemos pegando apenas uma parte que nos interessa. É interessante que nós possamos compreender a dimensão toda, no seu todo. Mas alguém pode perguntar, mas quando nós vamos celebrar a missa, quando nós vamos participar da missa, hoje se fala de leitura orante da Bíblia, não só pega um texto, um trecho? É claro que sim, a gente não lê toda a Bíblia para fazer um estudo imediato, nós não pegamos a Bíblia toda para uma liturgia. Mas nós não podemos perder o sentido de que aquele texto que nós acabamos de ouvir, ou de ler, ou de proclamar, ele tem um sentido no seu todo, maior, não apenas naquele momento. Para aquele momento se destaca, né, isso, se a gente for analisar bem, a liturgia da palavra, ela vai sendo lida ao longo dos anos, né? Aí 3 anos a gente consegue ler a palavra de Deus no seu todo e interpretar a palavra de Deus segundo a inspiração do Espírito Santo na orientação da igreja. É minucioso mesmo, tem que ler, tem que trazer, tem que saber, veio do grego, veio de onde que veio, por que tem essa tradução, para que nós não sejamos também pessoas que apenas lê o que interessa naquele momento. Mesmo que nós lemos um trecho que nos interessa naquele momento, é importante saber que ali tem uma história. Ali tem toda a história do povo de Deus, toda a história da chegada de Jesus na redenção. Então, lá o parágrafo 13 vai dizer: portanto, manifesta na Sagrada Escritura, salva sempre a verdade e a santidade de Deus, a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus com a quantidade e comodação que Ele falou, tanto na providência, cuidando com a nossa natureza. Que nós tenhamos sempre essa convicção de fé para que a leitura da palavra de Deus seja interpretada com a inspiração do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, a cada um, para que nós possamos cada vez mais crescer na fé. Então, o verbo de Deus vai sendo revelado a cada momento, a cada dia. Que nós cresçamos no amor de Deus e sintamos a presença
e a graça de Deus em nós. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer uma boa interpretação da sua palavra. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.